Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos então encerrar o nosso nivelamento. Nós vimos aí toda a parte lá, né, dos hormônios hipotalâmicos, hormônios hipofisários, e hoje nós vamos estar vendo, né, os hormônios que são produzidos a partir desses hormônios produzidos lá no hipotálamo e consequentemente na hipófise, tá? Então a gente vai relembrar esses hormônios. Vamos começar lá com a nossa glândula suprarrenal. Foi o primeiro hormônio que a gente viu aí no início do semestre passado. Para a gente lembrar, né? Porque como foi um dos primeiros aí, a gente tem que dar uma relembrada. Então a gente viu que nessa glândula suprarrenal a gente vai ter, tá, a formação de um dos principais ali hormônios, tá, dessa glândula vai ser o cortisol. O cortisol tem uma função muito específica no nosso organismo, tá? Ele vai ser conhecido por essa resposta, né, primitiva de luta e fuga. Então é ele que vai dar o estímulo para que, né, a gente possa ter uma reação. Por exemplo, caso tenha alguma ameaça à vida, né, o estímulo de correr, dos joelhos se movimentar, dos músculos, né, receber esse estímulo. Então, ele é a chave para estar coordenando todos esses processos ali de luta, fuga, de perigo, né? Essas ações de reação que a gente tem, é ele que é um dos principais para estar agindo no nosso organismo. Lógico que a nossa glândula suprarrenal não vai produzir só o cortisol, né? Nós vamos estar vendo aí a epinefrina, aldosterona, os andrógenos adrenais, hormônios sexuais que vão estar sendo produzidos a partir disso. Então o cortisol, ele também é responsável por grande parte do sentimento de angústia. Então o cortisol, tá? Ele vai ser fundamental aí também, vai ter a sua influência a partir de estresse, tá? Isso, tá? Questão de sono também, né? O ciclo circadiano, tudo isso vai estar influenciando nessa produção. A gente vai ter que produzir essa quantidade maior de cortisol quando a gente tem algum estímulo, né? Como eu disse, de reação, de fuga, de luta. A gente precisa, às vezes, de uma produção maior durante o dia, né? Em casos de estresse, né? Como esse, de reações. Mas, tá? No normal, ele é produzido ali nesse período noturno, né, de descanso, e essa quantidade maior de cortisol vai acontecer e a gente vai se despertar para que a gente possa realizar nossas atividades. Então, durante a manhã, a gente vai ter uma grande quantidade de cortisol no nosso organismo, né, porque foi produzido, né, nesse período ali de sono. Ao decorrer do dia, isso vai sendo, né, diminuído e a gente vai ter uma queda, tá, desse cortisol no período noturno, fazendo com que a gente consiga descansar novamente, nosso corpo entre, né, no período ali de descanso. Quando a gente não dorme no horário certo, a gente não tem, né, esse controle de ciclo circadiano aí, que a gente não respeita esses horários, a gente vai ter também um atraso nessa produção, ou uma produção diminuída, né, ou talvez até uma produção aumentada, porque às vezes o organismo acaba precisando mais de cortisol durante o dia. Então, gente, desregula tudo, a gente não respeitar esses horários, tá, de sono do nosso ciclo circadiano. A adrenalina e noradrenalina também são hormônios que vão estar ali sendo, né, secretados nessa glândula suprarrenal. E elas vão ser, tá? Vão ser hormônios aí importantíssimos nesse controle de glicose, de pressão sanguínea, vai estar atuando ali nas condições de estresse, emoções fortes, infecções, doenças graves, entre outras funções que a gente vai ter. Então, ela vai estar, né, atuando nesse ritmo cardíaco, né, consequentemente nessa pressão sanguínea, e em resposta ao estresse e ansiedade. Então, a gente vê muito aí em filme, né, em seriado, o que? A pessoa teve um ataque cardíaco, o que o médico fala? Ah, me vê tantas miligramas de adrenalina, e né, taca lá no coraçãozão para a pessoa voltar à vida. Então, a adrenalina, né, é uma das coisas que também são produzidas em excesso quando a gente vai passar por algum processo de estresse também. Por exemplo, uma das coisas que acontece muito é que as pessoas acabam se viciando em adrenalina,
propriamente produzida pelo seu próprio organismo, não injetável, né? O próprio organismo produz. Então, a pessoa não percebe que ela está viciada naquilo. Mas pessoas que adoram fazer esportes radicais, passam, né, se jogando, né, elas têm sim um vício dessa adrenalina, porque elas passam por momentos de estresse, esse organismo vai dar um pico muito grande de adrenalina, porque é um sentimento de fuga, de luta, e essas pessoas acabam se viciando nisso e querem cada vez mais estarem aí correndo perigos, né? A gente vê muitas pessoas aí que acabaram morrendo por se jogar de locais ali, bem, né, equipamentos que às vezes não estava muito bem feito, né? Enfim, situações de risco ali, a pessoa está disposta, né, a acontecer acidentes. Então, são hormônios essenciais para a nossa vida decorrer, né, do nosso mecanismo, do nosso desenvoltura dos nossos sistemas cardíacos, resposta ali do fluxo sanguíneo, etc, né? Então, isso é fundamental. Agora, os nossos hormônios gonadotróficos também vão ser produzidos, tá? Através desse hormônio que é produzido lá na nossa hipófise, né? A gente vai estar recebendo, então, esses hormônios através da hipófise, né? Da glândula pituitária aí, que a gente também conhece, né? Hipófise ou glândula pituitária. E a gente vai receber os hormônios ali, FSH, LH, tá? Que vão ser produzidos nessa hipófise e vão estar atuando nas gônadas, ou seja, elas vão estar atuando ali no testículo e no ovário. Então, o FSH, a gente viu que ele vai estar atuando nesse estímulo de crescimento do epitélio, né, desses folículos, né? A gente vai estar vendo também ele no processo nos homens de espermatozoides. A gente viu que o hormônio luteinizante, ou o LH, ele vai estar responsável também no corpo lúteo, né, na mulher, e também vai estar estimulando na atividade das células Leydig, tá? Essas células, elas são responsáveis por produzir a testosterona no homem. E a prolactina também vai ter, né, essa função de hormônios, né, gonadotróficos, que ela vai estar ativamente nessa situação de desenvolvimento das mamas, né, na produção de leite, aí uma das principais funções. Porém, então, a gente vai ver hoje esses hormônios que são produzidos por esses hormônios que nós já estudamos lá na nossa hipófise. Hoje nós vamos ver o que, né, esses hormônios acabam causando. Então, nos homens, então, a gente vai ter a produção da testosterona. Então, esses hormônios LH, tá, e FSH também, né, vão estar todos relacionados nessa produção ali de desenvolvimento dos testículos, nessa desenvoltura, na produção, na atividade desses homens, tá? Nesses órgãos, né? Nessas gônadas ali, nesses órgãos sexuais, então, vão estar ativamente, tá? Ali. Nos homens, tá? A gente vai ter a testosterona um pouco mais alta, ela vai estar 10 vezes mais no homem, mas também vai estar presente nas mulheres. Então, todos nós temos testosterona, porém, no homem um pouco mais elevado. Essa testosterona aí, ela tem as características, tá? Que ela vai dar para o homem mais masculinas, então mais pelos, mais músculos, tá? Isso vai fazer com que haja ali mais retenção das proteínas. Então, isso vai dar característica, né? A barba, enfim, todas as características masculinas. Porém, a testosterona, ela também vai estar ali nessa contenção, né, todo esse período ali da vida masculina, ela vai estar ali nesse procedimento ali, né, na vida sexual desse homem. Então, conforme essa testosterona vai caindo, também o libido e as demais coisas vão caindo também. Então, quando é adolescente, né, essa testosterona está elevada ali, né? Então, por isso que aí muitos meninos ali nessa fase de puberdade que acabam querendo se descobrir e tudo mais, ficam todos eufóricos, porque tem uma grande quantidade de proteína, para eles é tudo novo, né? E então, quando vai ficando, né, vida adulta, isso vai diminuindo, vai chegando ali na idade mais, né, mais um pouquinho mais elevada, vai caindo também. E, consequentemente, os aspectos sexuais, né, da vida desse homem vai caindo um pouco, né, o libido, né, então vai caindo um pouco.
Nas mulheres, nós vamos estar vendo um hormônio, tá? Que é essencial para as características femininas, que é o estrogênio. Então, o estrogênio ele é fundamental para dar toda essa característica feminina, né? Os estrogênios estão ligados ali com um pouco, né, do sentimental da mulher, então ele mexe um pouco com esse sistema ali sentimental, com, né, todo o ciclo menstrual. Então, quando há muita, né, a gente vê ali, né, quando há muita produção de estrógeno, pouca quantidade de estrógeno, isso vai influenciar na forma como que a mulher, né, de acordo com esses picos que ela vai tendo, de acordo com o seu ciclo menstrual, né, porque isso vai aumentando e diminuindo de acordo com o ciclo. Então, são aí 28, 30 dias, dependendo de cada mulher, cada ciclo. A gente vai vendo que, né, um dia a gente tá se sentindo linda e maravilhosa, e a gente tá, né, se sentindo aquele dia a última bolacha do pedaço. Outro dia a gente vai estar se sentindo a mulher mais feia do mundo, né, mais próxima ali da gente menstruar, a gente já não quer, né, fica irritadiça, fica, né, tudo ali um pouco mais alterado. Então, isso faz com que, né, isso tenha influência ali desse hormônio, tá? Da sua quantidade. Então, eles fazem parte, né, desse grupo de estrogênios, né, que é o estradiol e progesterona. São hormônios, tá? Ali que vão estar sendo produzidos nos nossos ovários, que são considerados hormônios femininos. Isso só vai acontecer, tá? Essa produção de hormônio só vai acontecer conforme a produção de FSH e LH, que vai chegar isso lá nesses ovários. Então, lá no meu hipotálamo, minha hipófise, tive todo aquele estímulo para que a hipófise produzisse o FSH e LH e chegasse até onde? Nas minhas gônadas, né? No caso das mulheres agora, os ovários. E esses ovários vão produzir esses estrógenos, tá? E com isso, né, vem aí toda daquela fase de ciclo menstrual e etc, né? Caso, né, na verdade, estão baseados aí com liberação de óvulos, né? Então, momento que a mulher fica fértil, geralmente é o período que a mulher mais se sente linda, que mais se sente, né, a última bolacha do pacote, é essa fase aí que ela tá, que é o período que ela, né, tá ali pra ficar fértil. Então, é justamente aí nessa fase, tá? Então, como eu disse, são responsáveis pela essa regulação da menstruação, todo o ciclo ali de fertilidade e desenvolvimento das características femininas, tá? Todo, né, esse jeitinho feminino, de corpo, de físico, tá? Vai estar atuando que a mulher fique um pouco mais afeminada, desenvolvimento de seios, né? Isso tem a ver com esses hormônios. A prolactina, ela vai estar aí, né, como a gente já viu, vai estar atuando, né, quando não tem a prolactina, a dopamina sendo produzida na hipófise, vai ter essa produção de prolactina na hipófise e vai ser liberada, tá, para nossas mamas em específico, né, para que haja essa secreção e produção de leite nesse momento, né, antes da gravidez ou pós, né, a gravidez, principalmente pós, né, nesse momento ali de amamentação. Agora, gente, a gente vai falar sobre algumas causas de falta, né? Como eu disse, nos homens, a gente também vai ter uma queda de testosterona conforme esse pico. E nas mulheres também vai ter uma queda de produção dos estrógenos. Nos homens, quando há essa queda de testosterona, a gente vai chamar de andropausa. Professora, o que é andropausa? Andropausa é a mesma coisa que menopausa, só que ela vai ser no homem. Então, muitos não sabem disso, mas chega aí uma fase da vida do homem, tá? Que ele vai passar por esse processo de andropausa. Então, ele vai ficando mais velho, vai ter uma queda nessa testosterona e, consequentemente, vai passar por esse processo aí de andropausa, que vai ter aí uma diminuição de libido, de impotência, né? Vai ter aí também alguns casos de irritabilidade, o homem fica um pouco mais, né, sensível nessa fase aí. Alguns são imperceptíveis, outros são um pouquinho mais atenuados, mas é uma situação um pouco mais sutil do que nas mulheres. A mulher, quando, né, perde essa quantidade de hormônios, a gente vai estar vendo a menopausa. Isso a gente vai estar vendo ali reações vasomotoras, alteração de humor, mudança de textura da pele, aumento da massa, né,
gordo ali, diminuição dessa massa muscular. Então acaba às vezes engordando um pouquinho, retendo um pouco mais de líquido, passando processos de temperatura ali, de descontrole de temperatura. Então a gente vai ver ali diminuição óssea, então um processo que a mulher pode começar a ter osteoporose. Então tem que tomar muito cuidado nesse processo de menopausa para estar fazendo toda a reposição hormonal, toda a reposição que ela vai precisar, tanto homem quanto mulher. Agora, chegando lá nos nossos hormônios tiroidianos, para finalizar a aula de hoje, a gente vai relembrar quem são eles, que é a triodotironina e a tiroxina, que é o nosso T3 e T4. Eles vão ser produzidos a partir de quem? Do TRH produzido lá no hipotálamo, que vai chegar na hipófise e vai produzir o TSH. E o TSH vai chegar até a nossa tiroide, glândula tiroidiana, e vai secretar, induzir ela a produzir a triodotironina e a tiroxina, né? O T3 e o T4. Isso, tá? Quando o T3 e o T4 são secretados pela nossa tiroide, isso vai diretamente para a corrente sanguínea. Chegando na corrente sanguínea, o que a gente vai conseguir ver? O T3 dando feedback negativo para o nosso hipotálamo para ele parar com a produção de quem? Do TRH. Para de produzir o TRH e a gente vai ter, então, todo esse metabolismo, né? Eles ali ativamente, né? Controlando todas as ações metabólicas do nosso organismo. Então, eles têm um fator de acelerar aí os procedimentos. E tudo isso, lógico, em equilíbrio. Porém, quando o nosso organismo produz isso em condição diminuída, então, ou seja, na nossa corrente sanguínea, tem uma produção bem menor de T3 e T4, a gente vai ver casos de hipotireoidismo. Quando a gente tiver casos elevados, tá, de T3 e T4, a gente vai estar vendo casos de hipertireoidismo. Hipotireoidismo, a gente vai ter pessoas com sintomas ali de aumento de peso, né, lentidão, sonolência, depressão. São algumas causas que a gente vai estar vendo no hipotireoidismo. No hiper, a gente vai ver pessoas ali mais aceleradas, então elas provavelmente vão estar emagrecendo muito, vão estar ali com casos, tá, com problemas cardíacos, porque isso acaba, né, acelerando, olhos mais esbugalhados, então acaba tendo uma série, tá, de problemas. O hipertireoidismo, eu acredito, na minha opinião, ser mais grave, mais preocupante do que o hipotireoidismo. Lógico que as duas doenças são preocupantes, mas o hipertireoidismo pode atacar isso e levar a um caso muito mais sério, muito mais rápido do que o hipotireoidismo. Tá? Então, as duas situações a pessoa tem que controlar, tem que fazer uso de medicamento aí conforme endocrinologista, mas, né, isso a gente consegue detectar os níveis hormonais em laboratório. E lógico, gente, eu não vou estar repassando aí os exames para vocês, mas vocês têm lá toda a aula prática em vídeo, a hora que vocês quiserem, né, só reassistam lá para que a gente, né, sempre está bom aí dando uma olhadinha de volta nos assuntos passados aí pra gente, a hora que chegar em prática, tá tinindo aí na situação, tá bom? Então, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, vou ficar até o fim da aula com vocês. Tenham um bom restante de noite.